Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 12 de janeiro, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves e o nosso canal está repleto de informação. General mandou prender todo mundo, a gente tem informações da própria Folha de São Paulo questionando o Alexandre de Moraes, isso e muito mais eu vou trazer para você aqui nesse vídeo agora. Pessoal, lembrando a vocês, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. Nosso intuito nesse canal não é nada mais, nada menos do que trazer para você, de forma clara e objetiva, uma análise política e jurídica. Então, o intuito do nosso canal, às vezes eu falo um tanto quanto mais calmo, trazendo a informação, é porque eu quero que você entenda realmente a informação que eu estou tentando passar. Somente assim a gente pode ter realmente uma liberdade de expressão, porque um povo que conhece da política é um povo que sabe questionar tudo que está acontecendo. E lógico, eu vou pedir a você para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, rumo aí a 1.200.000 seguidores. E vou te fazer uma pergunta. Eu sempre costumo iniciar os vídeos com uma enquete com relação aos militares. Qual o seu posicionamento? Você entende hoje que os generais, os militares que estavam com o Bolsonaro, os generais, hoje merecem ser presos? Eles merecem cadeia? Porque foi feito um pedido do Glauber Braga para que todos fossem presos. Qual a sua opinião sobre isso? Ou você acha que isso não deve acontecer? Na minha opinião, acho que é demasiadamente algo grave, não deveria acontecer. Seria mais perseguição do que realmente um devido processo legal. Mas bora lá. Vem a análise comigo aqui dessa matéria que foi publicada no jornal Metrópolis, e é importante que você entenda. Olha só o que o comandante falou do Exército. Dei ordem para prender todo mundo no Planalto, de general que comanda o GSI. Perdão, comandante não, general e comandante também do GSI. O general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, afirmou à coluna de Guilherme Amado que os militares do batalhão da Guarda Presidencial, responsáveis pela proteção do Planalto, não tentaram proteger os manifestantes que invadiram o palácio no domingo. Segundo Gonçalves Dias, os vídeos exibidos na coluna que mostram a hesitação do militar do batalhão militar em prender os terroristas foram antes de uma ordem sua, determinando a prisão de todos os invasores, chegar ao coronel que comanda o batalhão naquele dia. Olha só o que ele falou. Dei ordem para prender todo mundo no Planalto. Um vídeo não mostra o que foi todo o episódio. Naquele momento, a minha ordem para que todos fossem presos ainda não havia chegado. Quando chegou, a guarda presidencial agiu com a EPM para prendê-los, antes que eles estavam entendendo o que o objetivo era colocar os invasores para fora do palácio, afirmou G. Dias. Olha, uma coisa é certa. Todos, sem exceção, generais, principalmente aqueles que estavam ainda no governo Bolsonaro. E agora, os novos que entraram. Por que os novos que entraram? Você tem que entender que o Exército, com base no artigo 142 da Constituição, é um órgão que ele é fundamentado na hierarquia e na ordem. Eles servem de forma como comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Esse é o teor do artigo 142. E lá também fala sobre a garantia da lei e da ordem, que pode ser instada por qualquer um dos poderes, tanto o STF, quanto o Executivo, quanto o Legislativo, que é o Congresso e a Câmara dos Deputados. Tá. Mas por que eu estou dizendo isso? Que como é com base na ordem e hierarquia, o Múcio, que é o novo ministro da Defesa, escolheu com essa base. E ainda há um sentimento do governo eleito, do PT e de Lula, de que os militares não estão com ele. Os militares estão ainda sobre um sentimento de Bolsonaro, sobre um sentimento de que o governo de direita era melhor do que o governo de Lula e ainda teme os militares. Por isso, uma caça às bruxas vai ser iniciada em relação aos militares, segundo disse o próprio Glauber Braga em tribuna da Câmara dos Deputados. E é por isso que eu te perguntei,
que você pensa hoje em relação aos militares? Porque os militares hoje, sem sombra de dúvidas, talvez sejam uma das entidades que, assim, de heróis a inimigos, a traidores, caiu no descrédito numa projeção meteórica. Mas a sua opinião, do meu ouvinte aqui do canal, é o que realmente importa. Eu queria saber da sua parte o que você pensa em relação a isso. Mas vamos lá, agora eu vou partir para uma próxima notícia. Lembra que geralmente quando você faz uma coisa errada, igual aqui em casa, por exemplo, a mulher da gente chega e fala: olha, eu avisei. Pois é. Está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Eu avisei muito a esquerda para que ela abrisse os olhos sobre todo esse estado de coisas que está acontecendo. Será que na defesa da democracia é possível a gente violar a democracia, o devido processo legal, o direito ao contraditório, a ampla defesa? Será que isso tudo está certo? Eu vou explicar para vocês. O Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, questionou que em lugar nenhum do mundo tem um ministro da Suprema Corte com os poderes que Alexandre de Moraes tem. Pois bem, todo mundo criticou e caiu em cima do Glenn Greenwald, chamou até de blogueiristazinho, tá? Blogueirinho, tá? Agora, a Folha de São Paulo também resolveu pensar um pouco melhor sobre tudo que está acontecendo. Moraes afastou o governador do Distrito Federal sem pedido de órgãos de investigação ou parlamentares. Agiu de ofício, o que é vedado, proibido pela Constituição. Vamos lá. Medida inédita. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha do cargo de ofício, ou seja, sem ter sido provocado por órgãos de investigação ou mesmo por parlamentares. É a primeira vez que um magistrado retira um chefe do Executivo Estadual do cargo sem que haja um pedido nesse sentido. Moraes mandou afastar o MDBista do comando da capital federal no último domingo, dia 8, poucas horas depois de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e vandalizarem a sede dos três poderes. Algo aqui está chamando muita atenção. Primeira delas, parecia que estava tudo concatenado, né? Alexandre de Moraes já sabia o modo de agir e que ia afastar Ibanez. Mas o pior disso tudo que você tem que entender é que ele deu essa decisão e essa decisão chegou até o STF, que confirmou, violando texto nítido da Constituição e do princípio da inércia do direito. O direito fala que um juiz não tem que perseguir ou dar início a um procedimento. É o órgão investigador, o Ministério Público, que faz isso. E aqui a Folha de São Paulo está alertando que isso não aconteceu. Agora eu tenho uma pergunta para você, e você, meu caro ouvinte, de esquerda e também o de direita, vai me responder aqui. Se nós abrimos um precedente onde a Suprema Corte aceitou a retirada de um executivo estadual, olhando dentro do princípio da paridade ou da sinergia da Constituição, se eu posso afastar um chefe do executivo estadual, por que eu não posso afastar o chefe do executivo nacional, uma vez que a soberania do voto já não vale? Será que eu posso, talvez, assim, só para pensar que é possível, beneficiar talvez um vice-presidente que eu gosto, retirando o presidente que já não atende aos meus interesses? Pois é, bingo! É aí que mora o perigo. Agora, só para concluir, é uma matéria rápida aqui. Ontem, ontem o chefe, o vice-premier europeu, anunciou que Bolsonaro nunca tinha feito a solicitação de uma cidadania italiana. Muitos jornais falaram que Bolsonaro já ia fugir para a Itália, que ia abandonar, tem medo de ser preso. Mas essa matéria
foi desmentida pelo vice-premier europeu. E aqui o crédito da matéria é do jornal A Trombeta, que trouxe aqui, então ele fala que não. E aí, mas depois do estrago feito, depois da narrativa de que ele ia fugir, isso já pegou sobre toda a sociedade. Tá? Então, são aquelas informações de queima de reputação. Tá? Isso acontece e acontece muito. Só que assim, o meu alerta para vocês é: a mídia está começando a tomar sensatez e ver que as coisas não são bem daquela forma que eles imaginavam. Eles estão vendo o tamanho do buraco que o Brasil está se enfiando. Gostou do conteúdo? Fala aí que ficou até o final. É importante para mim a sua opinião sobre o material que eu trouxe aqui. Eu preparo, e o nosso canal aqui, como eu digo, é um canal só de opinião. Eu realmente estou aqui para trazer para você uma análise jurídica e política de tudo que está acontecendo. Mas eu preciso saber se a forma que eu estou trazendo está adequada. Eu falo de forma mais calma e mais explicada, assim mesmo, para que você possa entender. Críticas e sugestões sempre, sempre serão muito bem-vindas aqui no nosso canal. E eu aguardo o seu comentário. Um beijo, um abraço e que Deus possa iluminar a nossa pátria e a nossa nação.